Então, quer dizer, não se trata do produto em nada mesmo, se trata de pessoas. Como que eu dou? Não tem como eu crescer se eu não multiplicar, não tem como eu crescer se eu não dar. Ou seja, a Bíblia, volto de novo na Bíblia, a Bíblia diz, de graça eu recebo, de graça eu dou. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Business Tube Podcast. Meu nome é Eduardo Continentino e estou aqui com o Lucas Continentino. Olá, pessoal. Hoje nós vamos ter um podcast bem interessante. Por que bem interessante? Porque talvez seja meio até inédito. Eu não vou me atrever a dizer que é inédito, com certeza outros podcasts já fizeram isso. Mas hoje nós vamos falar com Igor William. Quem é o Igor William? É simplesmente o dono do podcast, o apresentador do podcast é o Willcast. E o William, por mera coincidência, também é o diretor do meu podcast, do Business do Podcast. E hoje eu vou entrevistá-lo. Vocês podem dizer, mas qual é a graça disso? A graça disso é o próprio Igor. O Igor tem uma história muito interessante, é uma história que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque vai falar um pouco de tudo que nós costumamos conversar em nossos podcasts. Vamos falar, inclusive, de business, porque o Igor está envolvido com uma startup e é um business muito interessante que vocês vão conhecer durante nossa apresentação. Agora, Igor, fala sobre você. Obrigado telespectador, você que está em casa nos assistindo, pessoal que está do Willcast, que é no meu podcast, com certeza, né? Isso é um crossover, então esse vídeo, se você está vendo ele hoje no meu podcast, que é o Will Podcast, vai lá no Business do Podcast assistir também, ou se está no Business Podcast, volta pro meu, e assim a gente faz essa troca de informação. Obrigado, Eduardo, por ter vindo, por ter me chamado. É meu primeiro podcast, pô, tô nervoso, rapaz. Nossa, Deus do céu. Tava aqui falando agora há pouco que eu fiz até teatro lá quando eu era mais novo pra tirar a vergonha de mim. Mas conseguiu, assim. Obrigado por estar aqui, pelo convite. É sempre bom estar aqui. O Igor é muito interessante porque vocês vão perceber, quando acabar o podcast, vocês vão dizer, mas ele somando tudo que ele já fez, ele não tem a idade que ele tem. Ele deve ter feito um botox muito bem feito, alguma coisa aconteceu aí, porque é muita história, tá certo? E muita história interessante. Começando essa história, Igor, fala um pouco sobre a tua vida de atleta e a tua história, assim, de uma forma resumida. Depois a gente vai entrar em detalhe em cada um desses tópicos. Até hoje a gente está conversando. Sim. Bom, eu sou natural de uma cidade do interior de Minas Gerais que se chama Coronel Fabriciano, que é o lugar mais feliz do mundo, que eu amo aquela cidade. Não sei por quê, porque não tem nada para fazer lá, não tem nada. Minha cidade é morta com farofa, mas eu adoro aquela cidade. Mas eu passei 14, 15 anos da minha vida na região metropolitana de Belo Horizonte, uma periferia que se chama Ribeirão das Neves. Era um lugar extremamente violento, e eu fui criado pelos meus avós, então sempre tive uma criação muito rigorosa, assim, né? Meu avô sempre disse, olha, na minha família não tem bandido, então sempre eu tive essa educação dentro da minha casa. E eu sempre gostei de luta, sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre adorei luta, mas era uma periferia, então tinha alguns projetos sociais, aí tinha projeto social de capoeira, tinha projeto social de taekwondo, e então eu ia sempre ver as crianças treinarem, mas não treinava, porque minha avó não deixava, então, tipo, aí eu ficava lá olhando assim e tal, e foi ali que foi despertando essa paixão, né, pela luta, pelas artes marciais. E aconteceu que quando eu tinha ali por volta dos meus 12 anos, 11, 12 anos, o meu avô me colocou em um internato. Porque tava muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e ele falou, tu vai pro internato, que é melhor. E lá no internato eu tive meu primeiro contato com uma competição, que foi quando eu comecei a treinar judô,
E aí comecei a competir no judô. Então, pra mim ali, aquilo foi tipo, uau. Porque eu sempre fui muito medroso, assim. Sempre fui aquela criança cautelosa. Muito bagunceiro, mas cauteloso, assim. Nunca caí na frente da escola, nunca saí correndo no morro, por exemplo. Porque eu falava, meu, isso eu vou cair, vou passar vergonha, é melhor não fazer. Então, embora sempre tenha treinado coisas radicais, eu sempre fui medroso com o radical. É, e ali começou essa coisa e depois acabei transitando entre boxe, kickbox, muay thai, também fiz MMA. E quando eu me dei por gente, eu já era referência na minha cidade e também em algumas partes do Brasil, como atleta revelação, né? Porque era muito novo e nunca tinha perdido em algumas dessas modalidades. E todo campeonato que ia tinha muita história, muita coisa acontecendo. E, assim, da parte da luta, né, como atleta, foi mais ou menos isso, né? Tive a oportunidade de ser campeão latino-americano de Muay Thai, fui campeão também europeu de Muay Thai, fui campeão brasileiro algumas vezes. E é isso. Treinei muito tempo também com a seleção brasileira de boxe. Né, participei ali da preliminar das Olimpíadas de 2016, né, que foi no Rio de Janeiro. Então tive muito assim dentro dessa coisa da luta, né, que foi muito bom para mim, porque você crescer numa periferia onde não tem tanta educação assim, eu, né, ainda criado com os meus avós, pessoas mais simples, né. Então a luta foi a maior educação que eu tive assim mesmo da vida, né, até mais do que em casa, porque eu passava muito tempo na rua brincando com os meus coleguinhas e depois ou eu tava brincando com os meus coleguinhas ou eu tava treinando. Então era normalmente assim que era a minha vida, assim, quando eu criança e adolescente. É engraçado, né? Porque eu acho que o Brasil é um dos poucos países assim no mundo que tem tão enraizado as artes marciais na educação da criança, né? Eu acho que todo mundo, ou não vou dizer todo mundo porque é uma palavra grande, mas muita gente quando é criança faz judô. Eu fiz judô. Yeah. Eu quando era... Pronto, tá aí. Você também fez judô. Eu acho que judô é uma arte assim muito popular. E eu até digo isso porque há alguns anos atrás, eu pratiquei jiu-jitsu por 2 anos. Eu fiz regularmente, quase 3 vezes por semana eu ia treinar jiu-jitsu. E, cara, eu nunca apanhei tanto assim, mas por, assim, uma coisa boa, né? Porque você apanha porque você não sabe. E quando você vai aprendendo, você percebe que, ok, não é sobre luta, não é sobre você finalizar, é sobre você mesmo e no final o adversário é você. E o que você não sabe, eu acho que você aprende e você começa a progredir, né? Não sei se você tem uma ideia igual das artes marciais ou... Eu sempre digo, cara, assim, eu deixei de competir no auge mesmo, assim, eu posso dizer, da minha carreira como lutador, muito novo, né? Parei de competir a sério mesmo, com 19 anos de idade. 18, na verdade, porque sofri um acidente em moto e fiquei praticamente quase 2 anos na cadeira de rodas. Tipo, 1 ano e meio, assim, me recuperando disso. Então, nessa altura, né, em que eu tava... Assim, eu digo, fiquei na cadeira de rodas, mas nunca de fato sentei em uma cadeira de rodas. Só que, assim, eu não andava e quando andava com muita dificuldade por causa da fratura que eu tive na coluna. E o que acontece? Eu me lembro que... E eu sempre digo isso para as pessoas, assim, eu acho que o judô, toda a arte marcial japonesa, ou até mesmo o taekwondo, que é coreano, né? Toda a arte marcial que vem desses países assim, é muito educativo, né, cara? A criança tem que ter, porque ajuda a criança a desenvolver o autocontrole, a confiança, e isso é o tipo de... também, disciplina, né? Isso é o tipo de coisa que não tem preço, né? Eu olho assim, por exemplo, eu antes de começar a treinar a luta, assim, eu comecei com 8 anos. E eu me lembro que todas as brigas que eu tive na escola, na rua, antes de 8 anos de idade, eu apanhava. Eu apanhava, bicho, como eu apanhava. Mas não, assim, não tinha culpa, eu era menino criado com vó. Então, assim, numa periferia, onde a maioria dos meus coleguinhas nem sequer pai tinha,
né? Então, acabavam me batendo por bullying, essas coisas. Depois que eu comecei a treinar, já me olhavam diferente, já não brincavam muito assim comigo, já não tiravam muito sarro com a minha cara, porque eu já começava a me defender, já tinha uma postura diferente. Quando alguém caçava briga comigo, a minha postura já não era de ir pra cima, já era mais de ficar na minha, de tipo manter a E distância. ter autoconfiança para saber que se viesse, né? Exato, e eu sempre disse isso muito bem claro assim nos meus coleguinhas, né? Eu falava, mano, tu pode até vir me bater, mas você vai me dar uma porrada só. O resto eu te garanto que não vai dar muito certo pra você. E assim, eles, porque você luta, né? Não sei o quê. Mano, mas, tipo, até num determinado ponto da minha infância, assim, da adolescência, eu não falava pra ninguém que eu lutava. Porque eu ficava com vergonha. Até porque eu comecei a notar com o tempo que existe um padrão. Quando você luta, todo mundo que não luta vai falar assim, você luta? Então me mostra então. Então, sabe, essa coisa de testar o lutador, eu sempre tive medo disso. Eu nunca me coloquei à prova. Do tipo, se eu tava num ambiente que tinha muita gente, eu já saía desse ambiente. Eu, por exemplo, hoje eu tenho 31, eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar em bar, eu não gosto de estar em discoteca, eu não gosto de estar em lugar com muita gente, porque eu penso assim, onde tem muita gente feliz e bebendo, vai ter confusão, porque as pessoas, nem todo mundo tem controle com isso. Então eu sempre fui assim cauteloso em tudo no que diz respeito ao que é físico, né, ao que é perigoso. Então eu sempre vi a arte marcial como isso, assim, tipo, e foi uma válvula de escape muito grande na minha vida, né? Eu passei por uma coisa que inclusive tá até no meu canal, hoje eu falo disso abertamente, mas durante anos isso foi muito pesado pra mim. Eu fui abusado sexualmente por um vizinho, a minha família não sabia disso, e nessa época eu fiquei muito revoltado, porque não falava, ninguém conversava comigo, então me colocaram no internato, foi aí que me colocaram no internato. E eu fiz depois terapia para aprender a lidar com esse sentimento de raiva que eu sentia, né? E ainda tenho restícios desses gatilhos que eu tive nessa época, mas já melhorei muito e tenho trabalhado nisso, né? Voltando agora nessa coisa que o Lucas disse sobre o autocontrole da luta e tal, tem até uma frase que o Mike Tyson diz, que é assim, o esporte mais solitário do mundo é o boxe. Porque é você contra você mesmo, na sua mente, ali. É você desafiando você, é você lutando contra você, é você dizendo não para aquilo que você quer, né? E vida de atleta é isso. Hoje eu peso 98 quilos, 98, 99 quilos agora. Mas na época que eu competia, eu treinava com 72, lutava com 69, 72, 75 quilos. E a minha vida era muito restrita, não bebia álcool, assim, igual eu bebo hoje em dia, né? Quase toda semana eu bebo ali uma taça de vinho e tal, cerveja. Não bebia álcool, eu não comia besteira, refrigerante. Eu comecei a beber refrigerante depois que eu saí do Brasil, pra você ter uma ideia. Isso eu tô falando isso há 10 anos atrás, foi quando eu comecei a beber refrigerante. Então, assim, eu tinha uma vida muito regrada, assim. Mas pronto, a minha carreira acabou acabando mesmo por causa do meu corpo, né? O meu corpo já não aguentava mais aquilo, porque foi muito cedo treinando pesado. Então eu cheguei ali na casa dos 22 anos de idade, ainda tinha minha lesão das costas, aí o joelho, aí o ombro saiu do lugar na minha última luta, aí eu falei, se calhar não é pra mim a luta. Mas é essa curiosidade que eu tenho, você... felizmente ou infelizmente, né? Porque tudo na vida tem uma razão, né? Mas felizmente ou infelizmente você não deu continuidade à tua carreira, pelos motivos até que você já colocou. Mas vamos imaginar que você continuasse nessa tua vida do boxe, entrando no mundo profissional. Você, no Brasil, até então um atleta amador, conhecemos todas as dificuldades que o Brasil tem. Como você... Primeiro, quais seriam as suas dificuldades? Você já deve ter até tentado alguma coisa profissional, não sei. Mas quais seriam as dificuldades e quais seriam as oportunidades? Hoje a gente tem o Aldo, né? Que é talvez o ícone, né? O Zé Aldo, eu fui sparring do Aldo durante alguns meses. Né? Talvez seja uma exceção
dentro de um sucesso realmente, de um boxe profissional, falando de brasileiro, né? No caso, o José Aldo, ele vem do MMA, ele é do MMA, né? Ou seja, assim, o MMA é muito... ele era MMA antes? Não, ele sempre foi do MMA. Ele estão aí tentando casar uma luta dele com o Popó pra fazer boxe e tal, mas a vibe do Aldo é MMA, é o que ele é bom. Ele entrou pro Hall da Fama do MMA no UFC por causa dos feitos dele, né? Foram 8 anos defendendo o título da categoria, até ele perder pro Conor McGregor com 3 segundos. Okay. Mas assim... Eu acho que assim, hoje a maior dificuldade do Brasil, né, do brasileiro que sonha em ser lutador, é justamente a acessibilidade. A gente não tem boas academias, a gente não tem... Hoje, ok, a gente até tem bons times de treino, mas se você vai fazer um campeonato, sai do seu bolso aquele campeonato, ou seja, você tem que pagar a sua inscrição do campeonato, você tem que viajar, aí chega lá, você faz a luta, quando é profissional, você recebe uma bolsa muito baixa, ridícula. Por exemplo, eu fiz 7 lutas de MMA, 6 vezes eu quebrei a minha mão. E assim, a bolsa que eu recebi dessas lutas nem sequer pagou o medicamento dessa lesão. Então essa é a maior dificuldade hoje de um jovem que quer ser jogador de futebol, que quer ser jogador de vôlei, quer ser jogador ou que mesmo quer ser lutador, né? A gente literalmente nós viramos lutador pela falta de incentivo do governo, porque o incentivo só vem para capitais de classe, ou seja, retida, ou seja, de capital, por exemplo, Bahia, Rio, São Paulo, ou seja, é fácil você ser atleta federado nesses lugares, porque esses lugares são apoiados pelo governo, mas eu vim de Minas Gerais. Minas Gerais é basicamente classe dispensada no Exército. Então, para você se alistar, né, no Exército, por exemplo, ou você tá na capital ou não dá, é a mesma coisa. Todo lugar do Brasil praticamente tem time da seleção, mas em Minas a gente não tem seleção brasileira em Minas. Então, quando eu treinava com a seleção, eu tinha que ir para Salvador, eu tinha que ir para o Rio, eu tinha que ir eu tinha que viajar e isso tudo saía do meu bolso. Então, assim, foi aí que eu saí de casa, né? Eu moro sozinho desde os meus 15 anos. Então, imagina, com 15 anos eu parei de estudar para apostar no meu sonho e não deu certo, depois voltei a estudar sozinho, entrei na faculdade sozinho, nunca tive apoio da família, tive uma doença, né, que as pessoas normalmente precisam, assim, eu acho que uma das doenças que mais te puxa, né, para baixo é o câncer. Porque ela não acaba só com você fisicamente, eu acho que ela acaba muito mais com você mentalmente. Então, tipo, quando eu tinha ali 21, mais ou menos, 20 anos de idade, eu acho, quando eu me recuperei do meu acidente de moto, eu descobri que eu tava com câncer. Não era maligno, mas ainda assim, ainda fiz 5 meses de quimioterapia, e depois fiz uma cirurgia, né, que fez a retirada através de punção, né, daquela elevação, né, da próstata, que foi essa doença que eu tive. Então... foi tudo assim, uma carrilhada de coisas acontecendo na minha vida, né? Então, 16 anos da minha vida eu vivo sozinho. Eu vivo sozinho mais tempo do que eu vivi com a minha família, né? Carteira de trabalho, foi eu que tive que correr atrás. Tirar meu RG, foi eu que tive que correr atrás, né? Fazer supletivo, porque eu parei de trabalhar com 12 anos para ajudar dentro de casa, né? Então, fui trabalhar na oficina com meu avô, quando eu tinha 12 anos de idade. Ele falou: olha, tu não quer estudar, então você não vai trabalhar. E eu falei: pô, não é que eu não quero estudar, eu não quero estudar nesse internato que você me colocou, pô. Tá de sacanagem, já tô 2 anos lá, entrei com 11, 13, fiquei até os 13, agora 2 anos e meio eu fiquei lá nesse lugar. E eu falei: não quero estudar ali mais, porque imagina, para quem não conhece, em Minas Gerais tem uma instituição que chama Cidade dos Meninos São Vicente de Paula. Essa instituição é incrível, porque a criança vai para lá normalmente. Tem 3 modos, né? Ou pode ser o normal, que a criança vai para lá 7 da manhã e sai 4 da tarde, 5 da tarde.
ou ela vai pra lá, ou ela estuda à noite, no horário normal, que é sei lá, de 6 às 22, ou ela tem um internato, que ela vai pra lá no domingo de noite e volta no sábado de manhã. Então eu estudei em todas essas categorias lá, mas quando eu entrei como interno. E assim, então eu dormia lá no meu alojamento, tinha 30 crianças, das 30 crianças desse alojamento, quem tinha pai e mãe era só 2 ou 3, o resto era tudo, o pai tava preso, a mãe era drogada. Então assim, eu sempre sofri bullying por isso, né? Tipo, menino criado com vó e tumba, dá-lhe cocão e tal. Então assim, sofri assim nessa coisa de ser criança, né? Aí comecei a treinar a luta com essa raiva toda dentro de mim, porque eu falei, só apanho, meu. A luta era pra extravasar, eu tenho que começar a bater, pelo menos, né? Mas aí acabou que a luta fez outra coisa por mim. Ela não me ajudou a bater nas pessoas, ela me ajudou a lidar com as pessoas. Se eu sei que se eu for naquele lugar ali, vai dar briga, pra que eu vou lá? Se eu sei que aquele grupinho ali faz bullying, pra que eu vou ficar perto desse grupinho? Então eu aprendi usar essa inteligência do tipo, tem problema, tô fora. Então, isso é perfeito. foi sim. E me diz uma coisa, você hoje, considerando essa tua história, que não é uma história, digamos, fácil, né? Que você passou. Nem um pouco fácil. Você acha que isso... Qual o positivo que você tira disso? Porque, por um lado, eu acho que isso lhe ajudou a crescer muito em termos de você ser autoconfiante, né? Eu acho que isso daí fez com que você resgatasse um potencial vamos dizer assim, de empoderamento assim, muito, muito grande, né? Porque você disse, poxa, eu consegui sobreviver e passar por tudo isso, né? Com todas essas dificuldades, por que eu não posso ser ainda melhor? Isso eu acho que sempre era um desafio interno para você, né? Claro, claro. Essas coisas assim é engraçado, porque eu tenho amigos de infância, hoje são poucos, porque na minha rua tinha para ir tipo 15 crianças. Hoje em dia que tá vivo, nós somos 6. O resto todos se envolveram com drogas e morreram ou estão presos ou não sei o quê. Mas os meus amigos que me conhecem mesmo intimamente, que cresceram comigo, vivenciaram tudo isso, eu tenho um em especial que é o Rafael. O Rafael fala assim, você tem o dom de calar minha boca. Porque todo mundo, e assim, e eu tive um agravante muito grande também quando criança, né? Porque como eu fui criado com os meus avós, e nessa época, né, que eu disse que eu fui muito rebelde, eu ouvia a família inteira, as pessoas próximas da família falando, Igor, tem futuro não. Vai envolver com droga, vai morrer, vai ser preso, isso não vai pra lugar nenhum. E quando eu vejo hoje, dentro da casa que eu fui criado, eu fui o único que fui pra faculdade, da casa que eu fui criado. Da casa que eu fui criado, eu sou o único que falo mais do que um idioma. Hoje eu falo 5 idiomas fluentes. Esse empoderamento, assim, eu chamo mais de resiliência, né? Eu não me considerava uma pessoa resiliente, porque desistir é tão mais fácil, né? Lógico. Tu tá imagina, eu tô correndo. É muito mais fácil eu parar, dar uma caminhada e voltar a correr do que... Só que a vida não me deu tempo para poder fazer isso. Porque enquanto, por exemplo, algumas pessoas têm aquela coisa do tipo... apertou, vou voltar para casa dos meus pais. Nunca tive isso. Você não tinha casa dos pais? Nunca, não tinha para onde ir. Onde é que eu vou para onde? Entendeu? Minha mãe virava para... Se eu virasse para minha mãe e falasse, mãe, olha, eu preciso de um lugar para ir. Ela ia falar assim, meu filho, aqui não consigo. Pai, preciso de um lugar pra ir. Meu filho, aqui eu não consigo. Se eu virasse pro meu avô e pra minha avó, falasse, olha, preciso voltar pra casa, eles iam me receber. Mas ia ser um desgosto muito grande, porque na condição em que eu saí de casa, o meu avô me disse, volta só quando você for homem. Se você não virar homem, não precisa voltar, não. Então eu tive esse impulso, sabe? Assim, mas ele me disse isso em um contexto em que ele não sabia o que eu tinha passado até os meus 15 anos, né? Uma pessoa que tem uma cabeça mais enraizada, né? Uma pessoa que tem uma cabeça mais antiga, entender
que tudo tem um porquê, é muito difícil. É muito mais fácil você falar, olha, tá vendo? Pra que é assim? Não devia ser assim, não tem pra... Mas às vezes, pô, mas por que será que a pessoa tá assim? E eu cobrava isso dentro da minha casa, mesmo sendo uma criança, né? Por que vocês não conversam comigo? Estão falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Para e conversa comigo, pergunta o que tá acontecendo. E eu tinha essas conversas, essas coisas e nunca teve resposta. Mas não por maldade deles, porque eram outros tempos, né? Eles vieram de um tempo em que o pai e a mãe, quando tinha que falar, era... Era tudo na base da porrada. E eu cresci nisso, esse ambiente assim, tipo, não tem conversa, tem tapa, não tem conversa, sabe? Então, eu falei, cara, não é pra mim, não quero isso, eu prefiro sair de casa. Então, sai de casa, não quero. Você quer fazer o que você quer, você sai de casa. Então, beleza, eu saio de casa e faço o que eu quero. Mas mesmo assim, minha primeira tatuagem eu tinha 19 anos de idade. Entendeu? Interessante. Por respeito, assim. Mas me diga, agora a gente começa a ver a tua história, então você foi construindo exatamente o teu caráter, você foi construindo as tuas características que, no fim, foram extremamente positivas, porque você está aqui hoje, você conseguiu estar bem sucedido até nesse momento, né? E aí, essa história continuou, lógico. Aí, me diz um pouco esse percurso, como você chegou aqui em Portugal. Bom, foi mais ou menos assim. Por conta dessa prematuridade, né? Essa coisa tudo precoce na minha vida, tudo ser muito rápido, eu nunca perdi oportunidade. Em que sentido? Igor, o que você tá fazendo? Nada. Quer fazer isso? Quero. Sabe fazer? Não. Primeiro eu falava sim, depois eu descobria como fazer. Entendeu? Eu me lembro que uma vez um primo meu virou pra mim e falou assim, ô primo, você é atleta, luta, bate em todo mundo aí, não tá batendo campeonato, medalha pra todo lado. Eu tinha mais de 300 medalhas na minha casa. E meu primo, pô, tu é cheio de medalha, por que tu não vai pra França, cara? Tem uma tropa de elite lá, tu vai pra esse lugar e no final de 5 anos você vira francês, cara, já pensou? Aí eu falei assim, não, primo, tá doido? Eu vou fazer o que lá? Eu não falo nem... Sou mineiro do interior, nem o português eu falo mineirês. Vou fazer o que fora do Brasil, num país que eu nem falo a língua? Ele, primo, acha que você devia fazer isso? Eu confio no seu potencial. E aquela merda ficou na minha cabeça. Ficou, mas entrou na minha cabeça de uma forma que sempre que as coisas apertavam pro meu lado, eu falava, cara, Brasil não dá. Apertava pra mim, eu, porra, quero ter uma moto, não consigo ter uma moto. Aí comprei uma motinha pra mim, porra, paguei 2.000 euros na moto, de dinheiro que a minha avó me deu. Minha avó falou, olha, falei, mãe, tô querendo comprar uma moto, tá? Me deu 2.000 reais, aí comprei a moto. E aí caí, né, com a moto, aí quebrei a moto. Ai, meu Deus do céu, nossa Deus, prejuízo. E aí foi nisso. Aí eu namorava nessa época, e antes disso eu tinha uma academia, aí eu fiz nessas lutas, fiz meus campeonatos, ganhei muito, muito dinheiro pra época, né, assim, pra mim, por estar sozinho. E investi o meu dinheiro numa academia, abri uma academia de luta, era um centro de treinamento de artes marciais e treino funcional. Era uma espécie de boxe, de crossfit, misturado com um centro de treinamento de luta. Então eu tinha octógono, eu tinha tatame, tinha vários sacos de pancada. Eu montei a melhor estrutura de 3 cidades. Minha cidade e as outras 2 cidades pertas não tinha a estrutura que eu tinha. Montei isso em sociedade com um amigo que foi meu aluno durante alguns anos. E só que teve um grande problema que eu descobri na prática, né? A falta de um pai, de uma mãe, de um mentor na minha vida... Me fez aprender tudo na prática. Então eu me dei conta de que meia é só no pé. Sociedade, ou você dá muito certo ou você perde um amigo. E nesse caso, infelizmente, perdi um amigo. Eu posso dizer que muito disso por minha culpa, pela minha falta de capacidade de comunicar com as pessoas, porque eu era muito ignorante, ainda me considero um pouco, tá aqui na minha camisa, olha... Crumpy for life. Mal-humoradaço, nunca soube tratar as pessoas bem, acabei perdendo esse amigo, perdendo a sociedade, e eu falei, a gota d'água. Virei para um grande amigo meu de infância, falei, olha,
quer ficar com a academia? Eu dei a academia pro meu amigo. Dei, assim. Tô falando de 70 mil reais, é seu. Toma. Se você souber, você vai fazer 16 mil, 12, 16, 12, 16... De 12 a 16 mil por mês aqui nessa academia, que é o que eu tiro. Eu não quero mais porque eu tô indo embora. E não vou vender porque construí isso com tanto suor, trabalhei tanto. Foi minha primeira quebra da vida, né? Assim, de apostar no empreendimento e não dar certo por falta de maturidade, por falta de experiência, por falta de gestão. Não tinha gestão nenhuma de negócio, não sabia nem nada, assim, não tinha conhecimento. Você era só operacional, era o professor. Não, eu era o cara que dava aula, que limpava, que ficava na recepção, porque assim, dentro da minha academia também tinha uma lanchonete, então às vezes eu tava na lanchonete, eu arrendei a lanchonete para alguns familiares, enfim. Mas não era para aquilo, não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? O cara que fazia o sanduíche também metia porrada lá nos alunos. Bicho, eu fazia tudo lá. E aí eu falei, cara, não dá mais, então aquilo pra mim foi um desgosto muito grande. Foi o maior desgosto da minha vida, foi isso, porque eu realmente acreditei que ia dar certo. Foi essa a sua primeira frustração? Minha primeira frustração grave na vida, assim. E aí eu virei pra minha namorada na época, que era a Bruna, não sei se ela vai estar vendo isso, provavelmente não, uma pena. Mas aí eu tinha a minha namorada, a Bruna, que tinha uma condição muito boa, assim, ela vinha de uma família muito rica até, e ela via tudo que eu passava, via como eu trabalhava, via que tudo que eu estava passando naquele momento da minha vida, né, a família dela se simpatizou muito comigo, assim, na época não me aceitavam porque eu era pobre e ela era riquíssima, ainda, mas quando viram que eu era um cara que trabalhava muito, que corria atrás e tal, começaram a simpatizar comigo. E aí, quando a minha academia chegou nesse ponto, assim, do meu sócio ir com uma arma na porta da minha academia e falar, olha, sai daí. Eu falei, mano, vai dar um tiro aqui na frente dos meus alunos todos, tá maluco, né? E aí, esse foi a gota d'água. E aí eu falei, não aguento isso mais, vou dar essa academia, não quero mais academia, vou dar. E não quero nunca mais mexer com luta. Aí ela falou, Igor, o que você quer fazer? Eu falei, não sei, nem sei o que eu quero fazer, mas eu tinha vontade de ir para fora e me alistar na Legião Estrangeira, que é a tropa de elite francesa. Ela falou, ok. Aí ela foi no quarto dela, pegou o notebook, comprou a passagem para mim, isso foi numa quinta. Será que ela não gostava de você? Cara, e tem... Foi tão rápido que ela disse, não, bicho. Já tava até com a aba aberta. Cara, assim, eu não sei não, sabe por quê? Porque foi uma coisa muito legal, assim, que ela comprou, isso foi numa quinta, ela comprou a passagem na quinta, no sábado eu viajei pra França, viajei pra Portugal. Ela me esperou 1 ano. Aí eu mandei pra ela depois de 1 ano, que foi quando eu tive férias, mandei pra ela a passagem, ela veio pra cá e a gente teve de férias 1 mês em Paris. E quando ela voltou pro Brasil, a gente terminou. Aí eu falei, olha, não dá, porque eu não vou mais voltar pro Brasil e você não vai sair do Brasil. Então, essa foi nossas férias de despedida. Então, ela me esperou durante 1 ano. E assim, a gratidão que eu tenho, né, por essa oportunidade que ela me deu, se eu tô aqui hoje é por causa dela, porque nessa altura eu tinha 0 dinheiro. E foi muito engraçado que quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fiquei na casa de um tio durante umas 2, 3 semanas. Antes de ir pra França. Antes de ir pra França, umas 2, 3 semanas, e eu só tinha 70 euros na minha mão. Tinha 70 euros, e aí falei, cara, vou pra França. Aonde? Vou pra Marseille, ou seja, tinha que ir para Marselha, porque era em Albany. Albany é uma vila fora de Marseille, mas é ali pro lado de Marseille. Aí eu falei, eu tinha 70 euros, eu falei, tio, compra pra mim a passagem pra França, pra eu me alistar. Só que tem um detalhe, eu nunca tinha viajado pra França, nem pra lugar nenhum do mundo, assim, sozinho. Então eu cheguei no Charles de Gaulle, aquele aeroporto enorme, só com uma mochilinha nas costas. Falei, agora fudeu, ir pra pedir informação. Não falava francês, não falava inglês, só falava mineirês. Era mudo. Não, completo. E aí eu falei, cara, e agora o que eu faço? E aí eu tinha um papelzinho assim, que é escrito Legião Estrangeira, em francês. Então eu chegava na pessoa, olha, Legião Estrangeira. E aí peguei,
tal, um TGV, fui pra Marseille, cheguei em Marseille, primeiro bar que eu parei, falei, olha, eu quero ir pra Legião Estrangeira. Aí o cara falou, em Albânia, tal. E o cara também não falava português, mas ele entendeu e sabia onde era. Olha pra você ver que... Pô, tudo eu falo que foi Deus, porque não teve lógica. Cheguei em Marseille de noite. Tava ficando de noite já. Aí peguei um ônibus pra Albany. Aí cheguei, já era de noite em Albany. Cheguei em Albany, aí falei, e agora? Onde é que é a Legião Estrangeira? Aí o primeiro bar que eu parei, que eu pedi informação, um cara falou assim, eu te levo lá. Aí eu não entendia, mas ele falou, eu te levo lá em francês, né? Ele falou, come with me. Aí entrei no carro que loucura, bicho. Que loucura. Quando eu paro pra ver, isso é a coisa mais louca do mundo. Entrei no carro desse maluco e o cara me deixou na porta. Tá parecendo a história da corrida. Ah, sim. Bicho, o cara me deixou na porta. Só que isso não foi o pior, não. O negócio é que a minha história pra entrar na Legião Estrangeira é que foi a mais marada de todas. Mas você não sai já com a pré-inscrição? Não, nada. Pô, tava no site. Recebemos você a qualquer hora, 24 horas por dia, de segunda a segunda. Porra, eu falei, porra, podia ser qualquer hora. Cheguei lá 9 horas da noite, bati, toque no portãozinho, que é igual, sabe, o Shrek lá, quando ele vai no bar, aí abre só aquela portinha assim. Abriu a portinha, aí um mano lá, assim, com o olho assim, uma barba assim, abriu a porta, me mandou entrar. Falei, pô, esse negócio tá esquisito, meu, não tô entendendo. Vai desistir? Não, eu desisti, eu já não podia, pô, eu tinha quase... aí eu comprei um hambúrguer. Foi 15 paus. Aí já fiquei com 48 euros. Aí eu falei, bicho, se eu não passar no teste, eu nem dinheiro pra voltar pra Paris eu tenho. Olha pra você ver que loucura. Cheguei lá, aí ele falou assim, senta aí, que eu vou chamar o caporal-chefe, que é o cara que fazia avaliação. Isso era umas 9 horas da noite. Aí... assim a qualquer hora. Escuta essa, 9 horas da noite. Cheguei, sentei, fiquei lá assim, né, bonitinho, esperando assim. Falei, gente, tô aqui, ai meu Deus do céu. E eu já rezando na minha cabeça, né? Nossa, Deus do céu, eu tenho que fazer. No site dizia que eu tinha que fazer 10 barras, 5 barras, e tinha que fazer 10 testes geométrico e matemático, ou seja, 12 testes geométrico e matemático em 12 minutos. Em francês? Tudo em francês. Você que se exploda pra fazer alguma coisa. E assim, ou seja, então eu tinha que fazer 5 barras, tinha que fazer 10 flexões e tinha que fazer em 12 minutos 12 testes. E nesses testes era matemática e geométrico. Aí eu falei, beleza, 9 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Chega um mano da Bielorrússia. Aí o mano da Bielorrússia chegou fumando, de shortinho, camiseta, um frio, e eu também congelando da tua assim. idade também, o Não, cara. esse cara já devia ter uns 30 e qualquer coisa. Tá. Aí, rapaz, essa coisa assim e tal, não sei o quê. Aí, daí a pouco, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, me vem o caporal-chefe. Ele deixou você lá. O cara só foi chamar o caporal-chefe 3 horas da manhã, meu. E o cara devia estar com a disposição de monstro, né? O caporal-chefe, Eduardo, o caporal-chefe chegou cheio de ódio no coração, cara. Cheio de ódio. Chegou, falou assim, passaporte. Aí o cara da Bielorrússia pegou o passaporte do cara, pegou o meu. Ou seja, esse caporal-chefe, ele era um venezuelano. Tá. 1 ano depois, quando eu peguei as minhas férias, eu fui lá visitar ele, pra poder, de propósito, pra falar com ele, pra agradecer a oportunidade que ele me deu. E aí a gente conversou e ele me falou que ele era casado com uma brasileira, por isso que ele falava português. Então era um cara venezuelano e ele falou, Brasil... Vê a conspiração positiva pra você. Tá vendo? Não, ele virou pra mim e falou assim, onde no Brasil você vai 4 horas da manhã fazer entrevista de emprego? Você tá achando que a gente tá aqui trabalhando pra sua conta? E desse jeito, mas esculachando mesmo, me humilhando. Aí eu, desculpa o quê? Aí eu, desculpa, senhor curvar. Tipo, era assim, porque a comunicação lá dentro é assim. Aí eu, desculpa, senhor. Ele, vagabundo, e foi e tal. Aí primeiro ele colocou o russo pra fazer barra. Tapa, não tá bom. Na tapa, hora não você tá já faz na a hora. coisa. Tapa, não tá bom. Tapa, não tá bom.
Deu o passaporte pro cara, carimbou o passaporte do cara, mandou o cara embora. Porra. Aí só ficou eu. Aí ele falou, vai, barra. 5 barra. Aí eu, não, porra, braço aqui, estiquei, passei o pescoço, ele, não tá bom, mais 10. Tá. Não tá bom, mais 10. Aí aquilo já começou a cansar, porra, 20 barra. E você já desgastado do dia, né? Todo dia, aquilo tudo, mas na época eu era atleta, né? Ainda, né? Eu tava deixando ali aquela vida. 20, 25, 30, ele me fez fazer 42 barras. Quando eu não aguentava mais, ele falou assim, vá, folha. Ele me deu 3 folhas. Ou seja, ele me deu ou seja, era 24, 36 questões para resolver em 12 minutos. Em francês? Tudo em francês. Não, mas era assim, era matemática. Era matemática. Matemática, visão geométrica e tal, e eu ruim, pô, não sou nada bom de matemática. Aí, tipo, eu acho que ele foi querer, porque eu não tenho certeza que eu não passei. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, hoje você passou, mas amanhã você não passa, não. E no outro dia era teste de visão espacial e alguns outros testes. Hoje você passou, mas amanhã você não passa. E na Legião tem uma coisa que é, se você for reprovado, você pode tentar de novo depois de 1 ano. Mas se eles te derem definitivo, aí você não pode tentar nunca mais. E ele falou assim, olha, e amanhã você não passa e eu vou te dar definitivo. Eita. Aí, porra, e nessa situação, o que acontece? Ok. Deixa eu só rebobinar aqui 1 mês. Antes disso, o meu avô sofreu um acidente de trabalho e foi eu que tratei de tudo antes de vir embora. Então, meu avô sofreu um acidente de trabalho, ficou em coma. E quando eu saí do Brasil, ele ainda estava em coma. Né? Quando eu saí do Brasil, ele tinha acordado coma, mas ele ainda estava na UTI. Não tava lá entubado e tudo essas coisas, né? Tava no coma induzido. Na época ele ainda tava em coma, mas quando eu saí do Brasil, ele tava em coma induzido. E aí, pronto. Aí foi, cara, e no outro dia fiz os testes e tal, o cara me deu definitivo, me reprovou. Ah, foi? Foi. Aí fez aquela fila toda assim, toda hora ele tinha a oportunidade de olhar pra minha cara e ele falava, seu vagabundo, tá achando que a Legião precisa de você? E onde é que no Brasil você vai procurar trabalho 4 horas da manhã? Vocês não querem nada com nada, não sei o que, isso assim, só me humilhando, né? Aí na hora que ele foi chamando o nome de todo mundo, definitivo, daí me chamou meu nome por último. Aí a hora que eu fui pra ponta da fila, ele falou, você não quero nem olhar pra sua cara, vai lá pro final da fila. Aí eu, porra, meu, esse cara vai me humilhar até eu sair daqui, bicho. Mas tá bom, pô, olha. E eu, pô, tristão, né? Porque foi essa condição, né, que eu tinha. E aí, pronto. Aí quando foi na minha vez, ele falou assim, por que você tá aqui? Aí eu expliquei pra ele, né, minha vida ali, falei, pô, tô aqui porque eu quero mudar de vida, eu quero uma vida melhor e tal. Ele, onde é que você vivia antes? Eu falava, eu vivia sozinho e tal, não sei o quê. Ele, por que você saiu de casa tão novo? Você fez merda, né? Aí eu falei, não, saí de casa muito novo. E por que você nunca voltou? Eu falei, eu nunca voltei porque meu pai falou que era pra eu voltar só quando eu virasse homem. Aí ele olhou assim. Ele gostou. Aí ele olhou assim pra mim, falou, onde é que seu pai tá? Aí eu falei, meu pai tá em coma. Aí ele, que tipo de filho sai do Brasil e deixa o pai em coma? Aí eu falei assim, se eu tiver aqui, eu consigo levantar dinheiro pra fazer a cirurgia dele, que custava 22 mil reais na época. Eu sei que se eu tiver aqui, eu consigo ter dinheiro pra pagar a cirurgia dele. Aí, esquece, ele pegou assim a folha, rasgou na minha frente, falou, pega suas coisas e coloca na mesa ali. E aí foi a minha entrada na Legião Estrangeira. Que bom. Já mesmo assim, Aí qual a lição que você tira disso? Você tira uma lição que foi mera sorte, porque você não na tua cabeça você estava ali totalmente passivo, você não pensou nada assim, tipo uma estratégia, eu vou falar isso que isso aí de repente comove, aquilo ali foi muito espontâneo, né? Eu já tinha sido reprovado, na minha cabeça, falei, esse cara tá querendo me humilhar de todo jeito, e ele, quem precisa sou eu, não é ele? Né? Eu tô aqui, num país que eu não falo o idioma. E não tem nem dinheiro pra ir embora. A minha única preocupação era, bicho, como que eu vou chegar em Portugal de novo? Não tinha. 48 euros eu tinha na mão. Igor, isso é muito interessante. Foi uma... Desculpa interromper. Aí você perguntou qual foi a lição que eu tive. Isso. A lição que eu tive, né, disso tudo,
foi uma coisa que a minha avó sempre me disse dentro de casa. Seja manso e humilde de coração. Seja manso e humilde de coração. Seja manso e humilde. Porque ele queria me humilhar o tempo todo e eu não fui mal educado com ele. Eu fui humilde, eu fui o que eu sou. Fui humilde mesmo, fui sincero. E foi essa lição, assim, na minha vida eu tento ser o mais honesto possível com a minha palavra, com as minhas atitudes. Vou errar, óbvio, eu vou errar, mas eu acho que a maior lição que eu tirei nesse período do Brasil e início de Legião Estrangeira foi isso, seja humilde. Isso tem o seu valor, mas ao mesmo tempo, indo pro ponto mais realista, né? E talvez sendo assim duro, né? Quer dizer, até porque eu acho que a gente tem que ser responsável com as pessoas que ouvem, né? Porque muita gente, a gente vê isso que está acontecendo muito aqui agora em Portugal, muita gente vem na questão da aventura. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Né? Vamos dizer assim, pode-se chamar até certo ponto de uma certa irresponsabilidade, né? Não é verdade? O que aconteceu com você foi extremamente bem sucedido, aconteceu pela forma que você contou, de uma maneira, assim, muito, muito natural, quer dizer, que o levou a fazer o que você fez e o risco, entre aspas, irresponsável que você teve, mas deu certo. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que precisa se pensar, né? Porque você fazer algo sem um mínimo planejamento, sem um mínimo plano B, é fadado, vamos dizer assim, ao fracasso, a uma chance de erro muito grande. Então, é um ponto que eu acho que é importante a gente sempre salientar, né? Porque senão as pessoas podem achar que, pô, eu arrisco de toda forma, isso daí de alguma maneira vai dar certo. Exato. Infelizmente, não é bem assim. Né? E a Europa toda mudou nos últimos 10 anos. Né? Você fez isso há 10 anos atrás. Eu fiz isso há 10 anos 10 atrás. anos atrás, você ter uma coisa dessa espontânea aqui na Europa, você tinha uma chance maior de dar certo, porque nem tanta gente fazia isso. Né? Hoje em dia, a gente tá falando que, poxa, a pessoa já chega aqui, você conseguiu um emprego. Você conseguir, poxa, uma oportunidade assim... É muito perigoso, né, cara? Porque eu vejo dessa forma, imagina... Se já é difícil a gente imigrar no nosso país, não, mesmo no nosso país, eu digo assim, a primeira vez que eu imigrei foi quando eu fui pra Bahia. Foi muito difícil para mim adaptar a forma de falar, a cultura local, né? Aí entra aquela coisa da cultura, né? Porque a cultura influencia tudo. E aí a comida, e aí tudo muda. Se é difícil imigrar no nosso país, imagina para um país fora. Né? E você tem que tomar muito cuidado, você que está aí no Brasil, que quer ir para outro país, seja ele qual for, cuidado com a informação que você pega de quem está no país que você tá, porque tem muita gente que come sardinha e arrota caviar. Isso. Aí fala assim, olha, eu aqui em Portugal, porra, tô ganhando dinheiro pra caralho, pô, tô rico. Aí tirou uma foto lá no tá. Só que a pessoa esquece, assim, né, imagina, por exemplo... Que ninguém quer dizer que fracassou, né? Não, exato, isso, exato. Né? Não, e as pessoas são eu acho aí eu já acho que é maldade. Porque imagina, a pessoa tira foto num barco. Só que você vai aqui na Marina de Lisboa, para passear de barco, você paga 22 euros. Aí você tira foto num barco. Aí a pessoa tá sempre tirando foto em praia, a coisa mais linda do mundo. Carcavel, você dá 10 passos, você tá na praia. Isso. E às vezes tirou foto na neve. Você anda 150 quilômetros, você tá na Estrela ali, na Serra da Estrela. Você tem... Então, quer dizer, cuidado com a informação que você pega de quem tá fora, porque imigrar não é mil maravilhas, é difícil. É difícil porque você fala, beleza, mas tem brasileiro, eu tenho um amigo lá, eu tenho... As pessoas que vão te mais prejudicar num país imigrado são as pessoas que vieram do mesmo país que você. Assim, isso é uma coisa assim, tem casos e casos, verdade, tem casos e casos, mas eu ouço muito mais casos de que, eu só fui roubado aqui por brasileiro quando eu cheguei, que eu aluguei um quarto e o cara roubou meu dinheiro do calção, o cara roubou as minhas coisas. Então, quer dizer, toma cuidado, planeja, faz um planejamento, busca uma empresa que faz isso. Hoje, a nossa empresa também está olhando um pouquinho por essa... vertente, que é a imigração de sucesso, né? A gente está procurando
fazer esse trabalho, fazer não só de pessoa, mas também de empresa. Imagina que você tem uma empresa no Brasil e quer mover a sua empresa para Portugal, a gente faz toda essa pesquisa de mercado para fazer assim, pô, peraí, o que você quer? Eu quero isso. Então a gente vai buscar o apartamento, a gente vai buscar a melhor área, a gente vai buscar o melhor preço, a gente vai fazer toda aquela pesquisa de mercado para entregar isso para a pessoa que está lá do outro lado que quer imigrar. Então, assim, planejamento é a coisa mais importante no processo imigratório. Eu só fiz esse parênteses porque isso a gente sabe que hoje eu chamo isso o canto da sereia, né? O canto da sereia de você sair do Brasil e ter a oportunidade, principalmente num país que fale fale a sua mesma língua, né? É uma coisa assim que mexe e infelizmente agora, Igor, você vive aqui também, eu percebo cada vez mais que existem situações de brasileiros assim que com certeza eu falo muito isso e troco ideias com outras pessoas, eles poderiam estar melhor se continuassem no Brasil. Exato. Né? Mas aí, de repente, o risco que eles assumiram talvez não estejam felizes como poderiam estar. Né? Mas não é que eu esteja desestimulando, não, tá? Eu acho que sim, você pode aventurar, mas aventurar com vamos dizer assim, com o pé no chão, né? Com o pé no chão e exatamente pega um papelzinho, escreve todos os riscos que você vai ter, você coloca naquele papelzinho, se isso não der certo, eu tenho essa rota de fuga. Vamos dizer assim, uma análise de risco mínima, porque senão você pode ser muito duro e cruel. Mas vamos continuar, que a sua história, felizmente, foi de sucesso. Então, você na Legião, você fez o teu percurso e, por alguma razão, você saiu da Legião, acabou, não completou os 5 anos, pelo que eu entendi, para ser francês, não é isso? Não completei, não. Não completei porque eles são espertos, né? Quando eles veem que você é um bom soldado, ou seja, não é um cara que é problemático, não é um cara que é indisciplinado, que não era nem um pouquinho assim o meu caso, eles começam a te mandar para estágio. Vai fazer estágio de TP, de atirador de precisão, vai fazer estágio de direção, vai fazer estágio de Milan, que é atirador de morteiro, vai fazer estágio de cabo, né? Vai fazer estágio de sargento. Então foram me mandando para todos esses estágios. Bom, vai fazendo. Eu falei, não vou mais fazer estágio. Até que um dia eu cheguei no meu capitão e falei assim, cara, olha, eu estive no Mali, voltei do Mali, e aí cheguei no meu capitão e falei, olha, é o seguinte, eu sou inapto militar. Não, você vai fazer, não, porque você assinou o contrato por mais 2 anos. Eu falei, mas não vou ficar aqui e não vou desertar. Então é melhor que você me leve para Albany. É melhor que você me mande para Albany, porque eu não vou desertar e não vou ficar aqui. Não vou. Então, me cozinharam lá quase 8 meses para me mandar embora, entendeu? E assim, o negócio é que a Legião Estrangeira é extremamente, não vou falar que senão dá strike, mas é extremamente, sabe? É tipo SS mesmo, a Gestapo ainda existe dentro da Legião Estrangeira. Então eu tô falando aqui de uma tropa extremamente racista, né? Uma coisa é você saber que o racismo existe, um cara virar pra você e falar, brasileiro de merda, ou seu preto do caralho. Uma coisa é isso, outra coisa é você ver o racismo que machuca, porque o jeito que te olha, o jeito que te fala, as coisas que te mandam fazer só porque você tem a cor que tem ou que veio de onde veio. Então, assim, e a gente tinha muito desses problemas dentro da Legião Estrangeira, e coisa que eu não aceito, uma coisa que eu não aceito perto de mim é covardia. Não aceito. Não consigo. Se eu estiver aqui e acontecer uma coisa perto de mim que eu julgo covardia, não acontece perto de mim. O meu senso de justiça fala mais alto que eu, assim, nessas horas, sabe? A Legião foi uma experiência muito boa, mas ao mesmo tempo muito dolorida, assim, pra mim. Então, quando eu tava lá, as pessoas entravam em contato comigo, Igor, quero ir pra Legião, como é que eu faço? Acha que eu vou? Ganha dinheiro? Pô, tu ganha dinheiro, mas não é bom não. Se você quiser vir, é por sua conta. Não é bom.
Eu tô aqui porque eu tenho um propósito, ter dinheiro para fazer isso, isso e isso. Se você quiser vir por dinheiro, vem, mas saiba que é perigoso, que todo dia morre alguém, entendeu? É muito racista, tudo é extremo, tudo aqui dentro é extremo. Aquela coisa da camaradagem do meio militar, a vida militar, não existe dentro da Legião Estrangeira, entendeu? O cara lá, o que mais acontece em missão é fogo cruzado, que é você tá aqui numa missão, você recebe um tiro na cabeça do cara que tá do seu lado, entendeu? Ah, foi acidente. Não foi acidente porra nenhuma, o cara nunca foi com a tua cara, teve a oportunidade de te matar, te matou. E no final da missão o cara ganhou uma medalha de condecoração porque ele participou 8 meses de uma missão, que na verdade pra mim, no meu ponto de vista, baseado naquilo que eu vi, de missão não tem nada. Literalmente é guerra. É você chegar, você matar todo mundo que tá lá e pronto, acabou, porque sim. Porque é a ordem do capitão, porque é a ordem do tenente, coronel, whatever. Então, e tem coisa que não vale a pena. Hoje em dia, por exemplo, eu posso te dizer com toda a propriedade, nada paga o meu sossego, a minha paz. Eu não troco isso por dinheiro nenhum do mundo. E a Legião, durante muito tempo, tirou minha paz completamente. Entendeu? Porque você tem na sua cabeça aquilo, porra, eu fiz, mas o cara era terrorista. Ah, mas será que eu devia ter feito? Mas será que, sabe, se você tem um senso cívico, um senso de orientação, tipo, eu acredito muito em Deus, eu acho que tudo é Deus, sabe? Nada foi sorte, tudo foi Deus, assim, na minha vida, sabe? Sempre pus Deus na frente. Então eu começava a julgar, assim, pô, mas será que aos olhos de Deus isso está certo? Aí eu começava a fazer paralelos. Eu entendo muito pouco sobre a Bíblia, mas o pouco que eu entendo sobre a Bíblia, eu vejo, Davi era um assassino em massa. Davi era um assassino em massa. Foi um dos homens mais bem-aventurados da Bíblia. Então, e a Bíblia diz muito claramente, por exemplo, a raiva, né? Você sentir raiva não é pecado. A ira não é pecado. Uhum. O pecado tá na intenção. Certo. Então, você não pode ter a intenção da raiva. Você pode ter até uma reação, Exato, né? Mas a intenção não. Então, eu sempre usei como direção na minha vida a Bíblia, embora não seja uma pessoa religiosa de tudo. Já não vou na igreja há um tempo e tal, mas eu sempre usei assim, a Bíblia como direção social mesmo, né? E eu acho que é um pouco mais por aí. Eu acho que a vida é muito disso, né? Você passa por caminhos estreitos na vida quando você não tem um mentor, quando você não tem uma orientação. E também na minha casa eu sempre ouvi, se você não aprender aqui, a vida te ensina. Só que é ruim, a vida ensina muito. É cruel. A vida ensina de uma forma muito difícil. Você nessa trajetória, então, depois dessa experiência da Legião, aí você já veio para Portugal ou não? Aí, quando eu saí da Legião Estrangeira, aí eu vim direto para Portugal. Eu fui para o Alentejo. Aí eu queria paz na minha vida. Então, eu entrei em contato com uma empresa que era uma herdade alguma coisa. Eles faziam produção de amêndoas para shampoo. Então eu fui lá para Évora e trabalhei nessa empresa como condutor de máquina, ou seja, de caminhão, aquele trator, catrapilo, que é aquela coisa com braço que cava assim, aquelas coisas de arata. Então eu trabalhei nesse caminhão, assim, nessa coisa aí durante uns 8 meses, 6, 7 meses mais ou menos. Tive aí nessa calor, peguei 55 graus, cara, a maior temperatura em 50 anos, eu peguei lá no Alentejo nesse dia. Uau, foi horrível, mas pronto. Aí vim para Portugal, fui direto para o Alentejo, depois vi que porque eu só ficava lá, me davam tudo, me davam alimentação, me davam o salário, me dava a casa também para viver, tudo e tal, mas eu não fazia mais nada. Aí durante um tempo foi legal e depois eu fui pro Campo Lide. Me mudei para Campo Lide e tive quase um ano sabático, assim, tipo, só ficava dentro de casa, tive uma depressão muito pesada nessa época, por causa de tudo que eu já tinha passado, joguei fora muita coisa da Legião, e depois foi assim, aí depois eu fui me reerguendo, né,
fui começando assim a vida aqui como imigrante. Falei, não quero ter documento aqui em Portugal, então enrolei para dar entrada em tudo. Fui pegar depois de 3 anos que eu já estava aqui. Então tive trabalho como, por exemplo, jardinagem, bar, restaurante, só não fui coveiro, o resto tudo eu fui. Só não fui coveiro e me prostituí, o resto eu fiz tudo, entendeu? E foi uma loucura, assim, né? Porque no Brasil as pessoas falaram, Igor, por que tu não volta a lutar, cara? Eu falei, não quero mais mexer com luta. Não quero mais mexer com luta. Só que não tem jeito também. Quando você descobre o seu dom, o seu chamado, não tem como você fugir, né? E aí eu tive no Brasil de férias. E aí encontrei num ambiente que era uma festa, assim, uma menina que foi minha aluna quando ela tinha 12 anos de idade. Ela foi minha aluna, ela era uma criança obesa, e ela foi minha aluna. E eu vi ela assim, eu reconheci pelo rosto, né? Já estava adulta, já estava com 19 ou 20 anos, sei lá. E eu vi, cheguei nela e falei assim, é Bruna o nome dela. Cheguei e falei assim, você já treinou comigo? Aí ela olhou assim pra mim. Aí ela deu, sabe quando a pessoa tá tipo tentando reconhecer, aí ela fez assim e começou a chorar. Chorar. Aí eu, tá tudo bem, o que aconteceu e tal? Ela, Igor, você salvou minha vida. Porque nessa época eu tinha tentado me matar e eu nunca falei, minha mãe nunca disse isso pra ninguém, né, lá. Mas ela me colocou no Muay Thai por causa disso e você me ajudou a não acabar com a minha vida. E não foi só ela que me deu esse feedback. Várias outras pessoas. Por quê? Porque como treinador, eu sempre fui um treinador pai mesmo, literalmente, porque eu nunca tive pai. Então, com os meus alunos, eu sempre fui mais novo do que os meus alunos. Eu tinha aluno de 40, 50 anos que me chamava de senhor. Tipo, professor, o senhor me deixa lá beber água, entendeu? Mas assim, era o carinho que eu tinha com os meus alunos, era tão grande, tipo, como é que tá? Pessoal, como é que tá em casa? Tá tudo legal? Porra, olha, imagina que é sua mãe, ou seu marido, ou sua esposa, e desce a porrada aqui no saco de pancada. Então, eu sempre levei essa dinâmica feliz, assim, essa coisa engraçada pras minhas aulas, porque sou eu, assim, né? E o meu dom, eu pensava durante muito tempo que era a luta, mas não era. A luta só foi uma ferramenta dentro do meu dom, que é a comunicação. Eu me considero uma pessoa que tem uma comunicação que eu falo com todo mundo, sim, com todo mundo. A minha mensagem chega às pessoas e a minha intenção na mensagem mais ainda. Então, eu descobri, assim, aqui em Portugal, o meu dom. E aí eu falei, cara, vou voltar a dar aula. E aí estourou a pandemia. Foi a época em que eu mais ganhei dinheiro aqui em Portugal. Porque o meu atendimento era personalizado. Então eu ia na casa das pessoas, dava aula para elas em casa, mas era muito mais uma terapia do que qualquer outra coisa. Às vezes as pessoas nem sequer treinavam, era só desabafava, era, Igor, tô passando por isso. Aí eu contava uma situação engraçada que eu já tinha passado, parecida, ou alguém que já tinha e tal. Então, assim, eu sempre fui um psicólogo sem ser psicólogo, entendeu? Então, eu acho que isso também é uma das lições, assim, que eu aprendi aqui em Portugal, né? Depois da Legião. Quando eu ouço a sua história, né? Então eu vejo que as coisas aconteceram por acaso. Você nunca perdeu a oportunidade, né? Você sempre tentou, nas oportunidades que você teve, fazer da melhor forma possível, não é isso? Exato. Quer dizer, então, a gente pode dizer que isso daí não foi o acaso que fez com que você fosse caminhando. Você ajudou, no caso, para que as coisas não fossem acontecendo aleatoriamente, né? Ou pela sorte, né? Exato. Aquela história que eu sempre digo, né? Quer dizer, a sorte ela pode até existir, mas na realidade, se você não provoca de alguma forma positiva alguma coisa para acontecer da melhor forma possível, a sorte não vem, né? Sorte e Tá talento, sorte e talentos, na minha opinião, são duas coisas muito parecidas. Pode até te ajudar no início, mas depois não vai te servir de absolutamente nada. Se você não souber conduzir... Como o Silvio Santos disse, 90% de transpiração e 10% de intenção. Isso. Você pode até acreditar e ter uma boa ideia, mas é muito mais trabalho do que qualquer outra coisa. Isso.
Você, passando por essa trajetória, aí você tinha já o curso, no caso, que você fez de marketing, né? Não é isso? E você também tinha, vamos dizer assim, um conhecimento nesse segmento. E aí você encontrou a sua parceira nesse segmento, que fez com que vocês desenvolvessem o projeto que é o ID Studio. Isso. Não é isso? É. Onde esse teu projeto no segmento de marketing, ele não só ele faz com que você possa passar por todas o tal do 360 necessário que você precisa para desenvolver as tuas estratégias de marketing, como você se fixou especificamente muito no desenvolvimento, vamos dizer assim, do marketing voltado para, no caso, a exposição da tua empresa da melhor forma possível. Você encontrou esse segmento, talvez, tão específico que é do podcast, como uma maneira que você tem de criar notoriedade, né? Isso. E é aí que, por acaso, nós nos conhecemos, Isso. né? Nessa, você sabe melhor que ninguém que na minha história, no caso, eu tenho minha empresa, eu tenho minha expertise, no caso, nesse segmento de empresas onde eu dou consultoria, onde eu presto a mentoria, mas eu tinha um projeto pessoal também latente, que vocês me ajudaram a trazer à tona, que foi exatamente construir esse projeto do podcast, onde esse projeto do podcast nada mais é do que uma oportunidade que eu tenho de conversar sobre assuntos interessantes, colocando o meu ponto de vista e aprendendo sempre muito com meus convidados. Então, para mim, isso é fantástico. Agora, existe sempre o desafio do querer e saber fazer, né? E eu acho que essa expertise que vocês têm da ID Studio, de desenhar um modelo para que você consiga praticar, no caso, o teu desejo da melhor forma possível, nesse segmento do marketing, né, que é o segmento onde você tem uma forma diferente de mostrar o seu produto ou você próprio. Quer dizer, eu achei muito interessante e eu percebi que o podcast tem essa força e é interessante porque você não simplesmente se mostra. Você traz sempre assuntos e você se mostra de uma forma muito positiva, porque você traz um entretenimento positivo, com entretenimento com assuntos, né, dentro da área que faz com que você cresça, com conhecimento, sobretudo. Né? Então, diante dessa história desse projeto podcast, conta como essa ideia veio à tona, como é que isso desenhou e como, de fato, você consegue criar uma notoriedade através de um podcast. Antes do Igor responder, mandar uma mensagem aí pro pessoal de casa que se você tá boiando aí em tudo que meu pai falou, se você é um empresário, tá precisando de soluções de marketing digital e quer um 360 para sua marca pessoal, para sua empresa, ID Studios vai estar aqui embaixo, tá? Vamos deixar o link, Instagram, contato do Igor, da Dária, de todo mundo que trabalha nesse projeto. E até do nosso amigo também, o Thales, que faz toda a parte do tráfego pago, né? Vamos deixar tudo aqui embaixo. Então, também dê uma conferida nas redes sociais deles. Não fique só pelas nossas, porque tudo que vocês estão vendo são eles que fazem, né? Então, confiem nos experts. Pode inventar de fazer sozinho, pode, mas se você quer algo profissional e que dê uma boa alavancada, é bom confiar com quem sabe fazer, né? E o que é interessante, Lucas, é que a questão do marketing digital, muita gente acha que o marketing digital é acessório. Eu aprendi que o marketing digital é fundamental, né? Porque é o marketing, no caso, digital que faz com que você seja descoberto. Hoje é o caminho, vamos dizer assim, mais eficaz que você tem de ser descoberto, né? E o caminho mais eficaz do que as pessoas, no caso, entendam e dê valor ao seu produto, no caso. E é uma das engrenagens, considerem, né, na realidade, o seu produto. É aquela história da
da cadeia do jornada do cliente, né? No caso, né? A experiência, né? Você tem que passar para ser descoberto primeiro o seu produto. Exato. E depois você tem que gerar consideração, porque senão você não vende, Exato. né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? Bom, não tem como eu falar hoje desse projeto, né, dessa startup que nós temos hoje, junto com a minha digníssima, querida, maravilhosa, loira e ucraniana. Não tem como eu falar disso sem antes falar um pouquinho do meu background na área do business. Né? Embora eu tenha tido só um investimento, assim, uma aposta no Brasil, que foi a minha academia, que não deu certo, como eu disse, nunca foi fácil ter patrocínio como atleta no Brasil. Então, eu trabalhei durante muito tempo, fui representante de 2 escolas de curso técnico no Brasil, que na época era a Info.com, e a Info.com se fundiu com a CNI. Então, eu era representante dessas 2 escolas, só que eu era vendedor porta a porta. Então, eu meio que juntava o útil ao agradável. Pô, eles pagavam para mim, me patrocinavam, pagavam para mim minha suplementação, e me pagava ali ainda um dinheirinho ali todo mês que ajudava quando aparecer campeonato para eu pagar a minha passagem para eu poder ir lutar, e eles me davam esses dias que eu precisava sempre. Então foi ali que começou assim, a minha causa nessa coisa da comunicação, da venda principalmente, que é uma coisa que eu me considero vendedor porque eu adoro isso, porque não se trata do produto, se trata de pessoas e eu adoro lidar com pessoas. E quando eu vim aqui para Portugal, aí entra de novo naquela coisa, eu fiz várias coisas. Então eu conheci vários formatos diferentes, mas sempre tive na minha cabeça o sonho de estar num escritório, né, de fato, né, como dizem em Portugal, de terno, gravata, trabalhar, computadorzinho, ar-condicionado, entendeu? Né, não sei o quê. E tive essa oportunidade, trabalhei para a EDP, né, eu era gestor de contas da EDP, business to business também. Vendia tudo que você imaginar relacionado de painéis a portabilidade para carros elétricos, vendia tudo isso mesmo. Depois disso, me apareceu uma oportunidade, eu falei, cara, eu queria muito entrar para um mercado farmacêutico, mas não em Portugal, fora, porque pelo fato de eu de falar outros idiomas, eu queria ter a experiência de estar em outra multinacional. A EDP é uma multinacional, é a maior, é a ibérica maior que tem, mas eu queria estar numa multinacional mesmo, a sério, aquela empresa que assim, é a maior em 30 países. E comecei a me candidatar para vários lugares e consegui uma oportunidade de ser parte de um time global da Recipharma, que é uma empresa sueca, se eu não me engano. E então eu trabalhei para a Recipharma durante também um tempo, e ali eu me dei conta de que eu não nasci para trabalhar para os outros. Aí eu falei, cara, não nasci para trabalhar mesmo para os outros, eu adoro, gostei muito da dinâmica, aprendi muito sobre essa parte, né, do business. E aí falei assim, eu já conheci a Dária e a gente sempre tem incríveis conversas sobre negócio, sobre investimento, sobre como aplicar, né, como fazer o dinheiro virar mais dinheiro ainda. E aí nós fizemos uma viagem para Tailândia. Eu falei, vamos fazer uma viagem para Tailândia que eu quero fazer um documentário e tal. Que aí ela, vamos, fechou. Fomos para Tailândia, fizemos um documentário lá. Inclusive tem uma parte do documentário no meu canal. Se você está vendo isso no B2P ou no Willcast, vê aqui no Willcast tem lá um vídeo de uma parte desse documentário que era o Muay Thai. Né? Então eu tive em várias academias de Muay Thai na Tailândia, as mais conhecidas, inclusive na Tiger, que é uma academia incrível. Então tem esse vídeo lá falando sobre ir para Tiger. Mas enfim, então aí eu falei, e se a gente abrisse um estúdio? Porque assim, eu considero um cara, eu me comunico bem, assim, eu consigo fazer consigo fazer a minha mensagem Fala pouco. Eu falo pouco, consigo fazer minha mensagem ser ouvida. E eu acho que eu consigo, se eu tiver um podcast, eu consigo monetizar com podcast. Não estou falando de monetizar em rede social, estou falando de monetizar literalmente com o estúdio, porque as pessoas pensam assim, por exemplo, você que está aí do outro lado, não sei se você sabe, mas o podcast sobrevive basicamente com patrocínios.
Como que funciona? Podcast é uma rede de televisão independente. Se você tem um produto, uma empresa, ou se você é o seu produto, você entra em contato com o podcast e você fala, olha, eu vou te pagar X para você fazer propaganda do meu produto no seu podcast. E é assim que a gente funciona. Assim como as rádios fazem, o podcast também faz. Só que o que acontece? Eu sempre fui aquela pessoa, né? Primeiro eu falo sim, depois eu descubro como fazer. E aí eu comecei a estudar as possibilidades. O que eu posso fazer? O que eu sei fazer? Eu sei fazer isso, isso e isso. O que a Dária sabe fazer? A Dária sabe fazer isso, isso e isso. O que nós podemos terceirizar? Todo o resto. Então, se a gente pode terceirizar todo o resto e nós temos bom gosto, né? Considero que a gente tem mesmo bom gosto, porque as nossas criações tá a nível de empresas que no Brasil faturam milhões. Então, eu falo assim, você pega a qualidade desse podcast, do seu podcast, você pode comparar no Brasil com o Flow da vida, você pode comparar com a Inteligência Limitada, a nível. Esse microfone, não é à toa por exemplo... que eu lhe contratei. Tá vendo? Tá vendo? Pô, tá. Ó, esse microfone, por exemplo, é 500 euros cada microfone desse. Então, a gente não poupou na qualidade de tudo. Cadeira, mesa, copo, câmera, cabo, meu Deus, que tem... Dária, cabo. Aqui, por um acaso, Dária, don't forget to order more cable. Enfim, então assim, a gente investiu muito na qualidade. Só que aí entra aquela coisa, qualidade sem expertise não é nada. Isso. Então, antes de eu angariar cliente, o que eu fiz? Preciso de profissionais em tudo que eu quero fazer, eu preciso de gente que saiba fazer e saiba fazer bem. Então, montamos o estúdio, aí sentou a Dária ali, senta eu aqui, e a gente olha pra cara um do outro e fala, meu, e agora? E agora? Temos aqui toda essa estrutura, né? Por ser a primeira, ainda assim, por ser a primeira, uma estrutura brutal, assim, a gente tem aqui mesmo muita qualidade no que a gente faz. E agora, o que a gente faz? Pô, agora é procurar expert para poder fazer a gente ter ainda mais credibilidade, para a gente conseguir ainda mais entregar bons resultados. Tanto que você foi nosso primeiro cliente e eu falei, Eduardo, olha, vou jogar limpo com você. Você está sendo nosso primeiro cliente. Por esse motivo, eu vou colocar a mão em tudo. Eu vou fazer. E tem sido assim. E eu sempre tenho buscado com você esse feedback. Eduardo, pô, tá legal? Tá gostando assim? Tá legal do jeito que tá? Pô, Igor, não, eu acho que assim era melhor. Pô, então vamos fazer melhor. Então, assim, faz parte da minha personalidade isso e reflete automaticamente na cultura da nossa empresa. Né? Eu e a Dária, nós somos essas pessoas dinâmicas que a gente primeiro fala assim, depois a gente descobre como fazer. A gente primeiro vê a possibilidade, a gente busca ela, agarra ela com força, ela é nossa, agora a gente descobre como fazer e fazer da melhor forma. Então, já aconteceu, para você ter uma ideia, o nosso primeiro vídeo do Willcast, nosso primeiro podcast, foram 12 horas de edição sem parar. Terminamos o podcast 7 da noite, foi 10 horas da manhã do outro dia, a gente ainda estava aqui sentado trabalhando. Na edição do vídeo, na edição dos cortes. Hoje, a gente já tem a prática disso, né? Embora nossa empresa nossa empresa existe desde abril, né? Funcionando efetivamente, mas hoje a gente já tem toda a experiência prática do que a gente propõe. Ou seja, Eduardo, o que eu faço? A gente faz infoproduto, que é o que você contratou com a gente faz o podcast, a gente faz a criação, a gente faz o web design, a gente cria logomarca, criamos né, a sua logo do zero. Então hoje a gente consegue, né, graças a esse nosso dinamismo, conseguir hoje ter um 360 completo dessa área do marketing digital. E o que eu acho interessante é que o teu 360 é um 360 que é inteligente. O Simon Sinek já fala isso, né? Ele disse que muitas vezes ele foi contratado, né,
E ele cresceu muito na vida dele profissional e na marca dele, né? Porque ele gerou confiança. Por que ele gerou confiança? Gerou confiança porque ele era sincero com o cliente dele. Ele dizia, eu sou bom nisso, faço isso mais ou menos, isso daqui eu não sei fazer. Exato. Agora, isso e isso, quem sabe fazer bem é A ou B. Exato, Né? exatamente. Isso aqui que eu faço mais ou menos, eu vou tentar fazer melhor, mas porque eu sei muito bem isso e isso, esse mais ou menos vai ficar bom. Exato, né? exatamente. Ele tem dessas palestras que ele faz, que ele fala exatamente isso, e eu acho que foi isso que me deu a confiança, porque, obviamente, você não sabe fazer tudo do 360, mas foi encontrando parcerias interessantes, né, nesse processo, exato. nesse nosso projeto. Pessoas né? que são referência na área para fazer da melhor forma. E aí sim a gente consegue bons resultados em cada uma das áreas, que somando-se dá a história do 360, que é fundamental. Se você não tiver esse 360, é muito complicado, porque estratégia é alguma coisa que tem que ser muito bem pensada. Exato. Né? Se você quer montar uma estratégia com pedaços totalmente divergentes, é muito complicado, porque no final você nunca consegue ter o teu objetivo final. Né? Porque começam a ter divergências enormes, né, nesse processo, e no final você não consegue fazer com que a coisa de fato funcione da forma que você quer, né? Da forma que você imagina. Então, eu acho que isso é muito, muito importante. Eu acho que é uma razão da coisa estar indo bem, né? Então, eu acho que você tem uma estrutura, até é muito interessante isso, que quem já vê já vê alguns dos episódios anteriores que nós fizemos no Business to Podcast, já talvez se acostumou um pouco com o cenário, né? E quando olha para o lado, no caso do convidado, o cenário que está por trás do convidado é muito mais sóbrio, que é o meu cenário. Exato. Né? Agora, como esse programa ia ser um cruzamento, no caso, né, do Willcast com o Business to Podcast, nós pensamos exatamente nisso. Atrás de você, Eduardo, vai estar o teu cenário original. E atrás de mim vai estar o meu cenário original. Né? Exatamente. Então, fizemos um crossover ali Isso aí também eu achei muito interessante. E para vocês, talvez que já estavam acostumados, já estão acostumados. Que cenário diferente é esse, né? E me acompanham, né? Talvez isso daí pode causar um certo choque. Mas exatamente isso, foi proposital, tá certo? Foi. Então, quem assistir lá no lado do Willcast também vai dizer, poxa, mas o... Não vê esse Ayrton Senna aí atrás aí, né? Tem alguma coisa estranha aqui, né? Mas é exatamente isso, tá certo? É proposital, porque também podcast não é uma coisa que é feita de uma forma mecânica. Existe, assim, por exemplo, tem o lado pessoal muito forte de quem apresenta o podcast, né? Quem traz a marca do podcast. Então, você tem que se identificar da melhor forma possível com ele. Identificação não é só o que você fala, mas também o que você mostra, Exato. Né? E pegando um gancho nisso que você disse, eu agradeço o elogio e tal, e é mesmo como eu disse, de coração, eu e a Dária também é assim, a gente coloca muito verdade naquilo que a gente faz, porque não tem como você... aquele fake to make não funciona. Então, assim, a gente coloca mesmo muita verdade e somos extremamente criativos, né? Em tudo. Então, quando você veio até a gente, falou assim, olha, eu quero fazer isso, isso e isso. E a gente já falou, pô, olha, mas se você quer fazer isso, a gente pode fazer isso, isso. E às vezes uma ideia que era pequena virou um projeto enorme, porque agora a gente está trabalhando simultaneamente aqui em várias coisas para a sua marca, né? Dentro da sua empresa. E é justamente isso que a gente tenta trazer para os nossos clientes hoje, que é, o que você quer? Eu quero só preencher a minha agenda. Se você quer preencher a sua agenda, por que você não faz algo para ser ainda mais autoridade no que você faz? Como eu vou fazer isso? Olha... Tem um podcast, hoje a gente tem um podcast, você pode falar do seu trabalho no podcast, você pode divulgar o seu trabalho. Hoje no podcast nós temos entrevistas planejadas, que é o quê? Você monta todo o script com perguntas propositais
para quando você sentar ali na cadeira, o entrevistador, né, ou seja, o host, ele vai te perguntar aquilo que você quer responder para dar ênfase em você, no seu produto, na sua marca. Então a gente tem várias estratégias para fazer a empresa, a pessoa, o mentor, que é o seu caso, crescer, mas crescer de forma orgânica. Não tem aqui essa coisa de, vamos comprar seguidor, vamos fazer... Não tem nada fácil aqui, é muito difícil, e mesmo sendo muito difícil, os nossos resultados têm sido, assim, melhor até do que eu e a Dari um dia poderia imaginar. E isso deixa a gente muito contente, a gente vê que a gente está no caminho certo, isso faz a gente ver que a gente acertou, né, na ideia, ou seja... Tivemos uma estrutura muito legal e falamos assim, vamos colocar isso no papel, mas vamos estruturar, vamos deixar isso sólido. Então a gente fez uma base muito boa, então tudo que vem nessa base, a base sustenta e faz a coisa acontecer. Então isso está muito, muito legal, tem muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. E você que está aí do outro lado, se você é um professor, mentor, empresário, se você tem alguma expertise, se você sabe fazer girafa de esferovite, de isopor, vende isso, cara. Tu tá perdendo a oportunidade de ganhar ainda mais dinheiro do que você já tem. Ou até mesmo uma renda extra. E às vezes, sabe o que acontece muito, Eduardo? As pessoas entram nesse tipo de mercado, né, do infoproduto, como renda extra. Ou seja, eu sou bom fazendo tricô, né, fazendo ali costura. Aí a pessoa fala, vou criar um curso, nem que seja um semente, um curso, tô falando um curso de 10 minutos, ensinando a fazer aquilo. Aí um curso de 10 minutos, o que eu vou ganhar com 10 minutos? Aí você vende esse curso por 2 euros. 10 minutos por 2 euros. Muitas unidades do curso. Aí imagina, cara, tu tá vendendo só para Portugal 12 milhões. Vamos colocar ali que, sei lá, 500 mil pessoas compraram isso. Em 12 milhões, 500 mil pessoas comprando isso não é nada. Pode acontecer, olha o tanto de dinheiro que você não fez com 10 minutos. Isso é o que a nossa empresa faz. E a gente tem todas essas ideias, todas as estratégias possíveis para fazer o seu produto, ou a sua marca, ou até mesmo você, monetizar sem querer. Porque você sobe aquilo ali para o site, a pessoa compra online, você só vê o dinheiro caindo na sua conta. Mas é uma coisa importante, eu acho que falar, até para mostrar a seriedade do que é feito, quando se diz isso, é sempre lembrar que qualquer produto tem que ter o seu propósito. Exato. Né? Exatamente. E quando o produto tem o propósito e você sabe fazer com que aquele produto funcione para resolver o problema de alguém, sim, vai ter sucesso. Exatamente. Né? Não se trata do produto, se trata da pessoa. Se eu vendo crochê, por que eu estou vendendo crochê? Eu estou vendendo crochê porque a casa da pessoa tem uma mesa que precisa de um bordado legal na mesa para decorar a mesa. Eu vendo costura porque aquela jaqueta que foi do seu bisavô tem um buraco e eu vou te ensinar a fazer aquilo em casa sem você gastar dinheiro indo numa costureira. Então, quer dizer, não se trata do produto em nada mesmo, se trata de pessoas. Como que eu dou? Não tem como eu crescer se eu não multiplicar, não tem como eu crescer se eu não dar. Ou seja, a Bíblia, volto de novo na Bíblia, a Bíblia diz, de graça eu recebo, de graça eu dou, né? Ou seja, o conhecimento vem, então você passa o conhecimento e aí a recompensa do conhecimento é justamente o reconhecimento das pessoas. Você tem um produto fiel, a pessoa vai comprar o seu produto porque ela vê que aquele produto vai suprir uma necessidade dela, né? Entendeu? Exato. Então é sobre pessoas. E eu aprendi, e vou dizer, quer dizer, aprendi, não sempre terminava usando, né, dentro das empresas onde eu trabalhei o marketing digital, mas eu comecei a perceber com as minhas novas atividades, no caso de consultor, de formador, de mentor, que o marketing digital é fundamental para que você consiga exatamente mostrar para o mercado aquilo que você consegue fazer da melhor forma possível. Que se você fosse fazer pelo tradicional, quer dizer, tem uma hora que aquele produto vai esgotar, né? E quando você fala do infoproduto é outra coisa. Por exemplo, minhas formações, né? Minhas aulas, né?
Imagina, eu sou e meu dia tem 24 horas. Como é que eu vou conseguir fazer com que isso seja escalado? É quase impossível, né? É quase impossível. Quer dizer, é impossível. O tempo não é elástico, né? Tá exato. entendendo? Então, o que acontece? Você tem que achar uma forma de fazê-lo. E a forma de fazê-lo é criando um infoproduto, que é uma coisa que está no mercado. Existem vários infoprodutos e o treinamento ou as aulas, eu acho que é um dos que mais caracteriza dentro dessa categoria, né? Cara, e é uma coisa que tá tão em alta, bicho, tá tão em alta. É assim, quando eu converso com alguém e eu pergunto a essa pessoa, por que você faz? Eu faço unhas. Pô, tu faz unha, por que tu não faz um curso ensinando as pessoas a fazerem unha em casa? Não sei. Você faz unha. Um exemplo, vou dar esse exemplo simples. Você faz unha nas pessoas, certo? E se você fizer um curso ensinando a pessoa a fazer a própria unha? Tem gente que não sabe fazer. Tem gente que não faz porque não sabe. Tem gente que não faz porque tem preguiça. Né? Maquiagem. O que mais tem hoje em dia é gente ganhando dinheiro na internet ensinando outra pessoa a fazer maquiagem. E maquiagem não só em mulher, não. Atenção, homem também. Entendeu? Maquiagem ali para reparar, às vezes, uma cicatriz. Ou para mesmo na barba, né? Hoje em dia tem maquiagem para barba, para sobrancelha. Então, quer dizer, tudo que você souber fazer, você pode vender isso online. Você só tem que acreditar no produto. Você tem que acreditar, porque não tem como eu, como o diretor e o condutor desse projeto, acreditar mais do que você. Quando você me procurou, né, procurou a gente disse assim, olha, Eduardo, conseguimos fazer isso acontecer, mas você tem que acreditar. Né? Você não era uma pessoa muito do Instagram e a gente falou, olha, o Instagram é importante. Você consegue atingir um público que não vai estar no LinkedIn. E não precisa fazer dancinha, tá? Primeira coisa que eu disse, eu não vou fazer dancinha. E é muito interessante isso, tá? Exatamente. Então, você, Igor, para fechar, eu acho que aquilo que eu disse no início do nosso podcast, né, que seria interessante até pela tua história, né, que eu acho que não há dúvidas que a história do Igor é interessante, né, e vocês confirmam, concordam comigo que ele tem, se somar tudo que ele fez, não dá a idade dele. É o Forrest Gump, né? Não dá, é complicado. Então, gente, eu acho que a ideia de fazer, no caso, esse podcast cruzando, no caso, tanto o produto do Igor, que é o Willcast, como o meu produto, que é o Business do Podcast, foi interessante, não só porque talvez tenha trazido algo até diferente, né, que vocês estão acostumados a ver, como também eu acho que trouxe um conteúdo bem interessante. Igor, como é que a gente fecha isso? O que você quer falar para o pessoal? Eu digo assim, eu acho que se você que está aí do outro lado tem a intenção de escalar algum produto ou marca, ou o que quer que seja, ou se você quer eventualmente apostar em algo que está cada vez mais e mais e mais e mais em alta, que é a expertise pessoal, você é bom fazendo alguma coisa. Se você tentou fazer, igual você teve o convidado que escreveu 2 livros, o Russell. Por exemplo, né, que essa conversa foi incrível, essa conversa que você teve com ele. E depois a gente teve em off, né, uma conversa, e eu falei, cara... Aí ele, mas eu tentei fazer isso e não deu certo. Cara, não deu certo porque você tentou fazer de uma forma que dava certo há 20 anos atrás. Você tem que acreditar e confiar na evolução do marketing. Porque é isso, o que você fazia o ano passado já não funciona muito bem agora. E no ano que vem, o que a gente faz agora já não vai funcionar tão bem no ano que vem. Então você tem que estar mesmo procurando profissionais que são qualificados ou que sabem gerir equipe de profissionais, que é basicamente o nosso caso. Eu acredito que eu sou uma pessoa que eu tenho muita visão. Eu
Se eu vejo potencial em alguma coisa, seja qual for o tipo de negócio, business, o que for, eu vejo o potencial naquilo e eu busco profissionais para fazer aquilo acontecer da melhor forma possível. Se eu conseguir fazer, eu vou fazer. Mas se eu não conseguir fazer, eu não vou me colocar à prova de falhar com o negócio. Eu prefiro trazer alguma pessoa, dividir com essa pessoa o lucro daquele negócio e fazer o negócio acontecer do que eu querer fazer e ter tudo para mim. Não, isso não. Então, se você está aí do outro lado, tem um infoproduto, ou não tem, ou tem vontade de ter uma aula, uma mentoria, seja um curso, seja qualquer coisa, ou se você tem uma rede, ou se você já tem isso já, mas não sabe como fazer crescer, ou não está conseguindo fazer crescer. Hoje a gente tem também, a nossa empresa faz gestão de redes sociais, nós fazemos a criação de logomarca, a gente faz criação de website, a gente faz tudo que você imaginar para divulgar a sua empresa. É só entrar em contato com a gente, vai estar aqui embaixo o link, o nosso contato, e vai ser um prazer falar. Vocês vão provavelmente falar diretamente comigo, porque o atendimento e o pós-venda, eu faço questão de ser eu a fazer. É uma coisa que tem que passar pela minha mão, porque o carinho que eu tenho com os meus clientes, ninguém vai ter por mim, não vai. Então eu prefiro ter nas minhas mãos assim, olha, me liga o tempo que for, me chama quantas vezes for, me chama atenção, vamos conversar, vamos fazer reunião, vamos não sei o quê, mas eu quero que o cliente no final do contrato, seja o contrato de 1 mês ou um contrato de 10 anos, eu quero que no final do contrato a pessoa me indique para todo mundo. Ela não vai ficar mais comigo porque pode ser que ela já esteja em outro projeto ou o que quer que seja, mas eu quero que o meu nome, o nome da ID Studios, esteja sempre limpo, como uma empresa que tem uma cultura clara, que tem uma comunicação limpa com o cliente, e que para mim, de verdade, posso dizer sem demagogia nenhuma, que o dinheiro para mim não me interessa muito mais o meu nome, porque eu sei que o dinheiro é consequência daquilo que eu faço. Então, é só isso que eu tenho a dizer. Se você quer iniciar algum business, seja claro com o seu cliente, é isso que o seu cliente quer. Se você for uma pessoa que é megalomaníaca, coloca o pezinho no chão, respira. Cabeça na nuvem, pé na terra, né? Exato, porque se você for uma pessoa que você vai acabar perdendo um cliente e perdendo o seu nome. E é melhor ter nome meu avô falava, é melhor ter nome na praça do que dinheiro no bolso. É a história da confiança, isso é brutal e super importante. Lucas, alguma coisa para falar? Não, só dizer que eu fiquei meio calado esse episódio, porque o Igor fala tanto. E ele respondia, pô. Ele respondia as perguntas todas. Não, eu tava aqui com a pergunta já na mente, aí o Igor ia e respondia. Putz, como é que eu pergunto agora, né? Não, mas só agradecer o pessoal de casa por participarem de mais um podcast aí nosso. E estejam atentos para a próxima semana, o novo episódio. E é isso. Isso. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Cada dia o nosso programa, né? O Business to Podcast aprende um pouco mais. Com certeza, o resultado do nosso sucesso depende 100% dos nossos convidados, porque eles que geram o interesse desse programa. E é essa a nossa tarefa, trazer pessoas interessantes, pessoas que agreguem, pessoas que ensinem, pessoas que eu aprendo, porque, sobretudo, cada momento que eu estou aqui nesse podcast, eu estou a aprender, né? Então, isso que é fundamental, né? Então, muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima. Um abraço.